Estamos de volta com o Tribuna Livre, 24 de julho de 2025, quinta-feira. E vamos ao nosso tema do dia. Porque já é lei aqui em Minas Gerais o reconhecimento oficial do cordão de fita de identificação para pessoas com doenças raras. O uso do cordão ajuda as pessoas com doenças raras a receberem atendimento adequado, específico, em situações de emergência, alertando sobre alergias, restrições médicas e outras necessidades especiais. Estima-se que existam mais de 5.000 tipos diferentes de doenças raras. As causas podem estar associadas a fatores genéticos, ambientais, infecciosos, imunológicos e outras. No Brasil, a estimativa é de que existam cerca de 15 milhões de pessoas com doenças raras. Esse é o nosso tema de hoje, você pode participar. Será que você acha, Você acha que locais públicos estão preparados para acolher pessoas com doenças raras? Essa é a nossa pergunta do dia, você pode responder pelo nosso WhatsApp, o 99412-2179. Vou repetir para você anotar direitinho, para você salvar no seu celular e participar conosco. 99412-2179. Pois é, estão conosco aqui a mãe atípica, integrante do grupo Conexão Mães Neuroatípicas, Luciana Mairinque de Araújo. Seja bem-vinda, viu, Luciana? Obrigada. E também conosco aqui o deputado estadual Zé Guilherme, do PP, autor do projeto de lei sobre o cordão de fita para doenças raras. Bem-vindo, deputado. Obrigado pela oportunidade para tratarmos de um assunto tão importante, Tão importante, e a gente agradece a presença de vocês. Eu queria já começar falando sobre o cordão de fita. O deputado está com ele aí nas mãos, Sim. Deputado? Esse é o cordão que já passa a valer aqui em Minas Gerais. Minas Gerais é o primeiro estado. O único estado no Brasil. Fala para a gente mais sobre isso. É muito importante a gente falar sobre isso. O que é isso? Qual que é a finalidade e a ideia do cordão? Eu que sou de família de pessoas raras, Eu sou avô de uma criança, a Mariazinha, que tem a síndrome Cornélia de Lange. Então eu sei da dificuldade das famílias com doenças raras. E o que acontece muitas vezes? A Lu me mostrou o retrato do filho dela, do Eduardo. Quando você olha para o Eduardo, uma criança de 12 anos linda, maravilhosa, e que você, quando olha, você não identifica nada dele de diferente. Quando a Lu precisa de ir num posto de saúde, num supermercado, num banco, e ela tem a necessidade de ser atendida prioritariamente. Eu disse a palavra prioritária, eu não disse privilégio. Ela não é atendida porque há um preconceito e a pessoa que está do outro lado não consegue identificar o que o Eduardo tem. Então esse cordão vem para sanar isso, porque nesse cordão está identificando para quem está atendendo do outro lado que ele tem uma doença rara. Então ele precisa de um atendimento prioritário. Então a Lu não vai poder passar mais por tantos constrangimentos que ela passou. E todo doente raro passa por constrangimento, pela falta de informação daquela pessoa que está do outro lado. Não tem informação, a informação é muito pequena e as pessoas que são doentes raros têm uma dificuldade muito grande e passam por constrangimentos quase que diários. Então esse cordão vem para sanar essa grande lacuna que nós temos no dia a dia das pessoas com doenças raras. O Léo, e a Lu, olha só, ela está com uma camisa que a Lu fez especialmente para estar aqui com a gente, viu, pessoal? Então, agradecendo a Lu também, porque essa camisa é inédita, né, Lu? A gente está mostrando em primeira mão aqui, e com o símbolo, do cordão. Isso. É um símbolo universal. Universal. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa iniciativa. Você como mãe, do Eduardo, de que forma que pode ajudar? A iniciativa da camisa foi porque justamente eu não achei o cordão para comprar, para poder vir, representando justamente o que ele, o cordão representa, que é as doenças raras, Sim. Inclusive eu fiquei sabendo do cordão quando fui chamada para o programa, que eu não sabia, eu usava o do girassol para representar as doenças ocultas. E eu estou vendo que o seu brinco também é o quebra-cabeça. É o autismo. Isso. Juntamente com o cordãozinho. Exatamente. Para representar o meu Eduardo, que, Sim. como disse o deputado, ele
não aparenta ter, né? Ele tem o quê? Conta um pouquinho da história do Eduardo pra gente. Ele tem TEA, ele tem um outro distúrbio que chama DEPAC e ele tem um tipo de epilepsia raro, que são poucas, dentre as epilepsias, são poucas as que são as pessoas que têm, né? Chama epilepsia gelástica. E ele precisa de um atendimento específico? Sim, porque ele convulsiona através de risada. Ele sorri quando está tendo convulsões. Tanto que eu custei a descobrir que eram convulsões. Para mim, eram risadas do autismo. Quando eu cheguei na neuropediatra dele e relatei que eu não estava conseguindo controlar as crises de riso dele, ela me perguntou, como assim crises de riso? Aí eu peguei e falei, as crises de riso do autismo. Aí ela me perguntou se eu tinha feito algum vídeo, né? Aí eu relatei que sim, mostrei para ela, ela pediu um eletroencefalograma, do qual deu as convulsões. E que bom que ela teve essa sensibilidade de pedir o exame, de saber mais. Ô Lu, como é que foi para você, desde quando você recebeu, ou seu filho recebeu o primeiro diagnóstico, até tantos anos e agora com essa lei do cordão que facilita bastante? Para mim foi muito esclarecedor. Só que a epilepsia gelástica, ela vai muito além só de um diagnóstico de epilepsia. Porque ela pode ser um tumor. Ela pode vir junto com a epilepsia um amartoma, que é um tumor não maligno, mas sim um tumor. Então, daí vieram ressonâncias, né, para descartar o tumor. E aí veio a angústia. Sempre vem acompanhado, né, da angústia. Veio a angústia, porque para mim essa epilepsia, até descartar o tumor, para mim foi pesado. Porque seria um tumor no hipotálamo. Aí, quando descartou, para mim foi um alívio. E agora está sendo controlada com medicação. Que bom, né? Que agora está sendo controlada. Está sendo controlada, mas assim, teve que aumentar a dosagem de medicação. Ele faz exames periódicos e desde então mudou de medicação, agora acertou a medicação e na última consulta aumentou. Pois é, gente, a gente está vendo aqui, né? São 2 exemplos trazidos aqui pelos nossos convidados de dois tipos de doenças raras. Sim. Existem mais de 5.000, imagine só. A importância da gente falar sobre esse assunto e a gente trazer iniciativas também que contribuem de alguma forma para o acolhimento, para o atendimento dessas pessoas, desses familiares, né, Léo? Exatamente. E nós queremos a sua participação. Você acha que os locais públicos, eles estão aí, vamos dizer assim, preparados para receber essas pessoas? Participe no nosso WhatsApp, que é o 99412-2179. Será que esses lugares estão preparados para acolher pessoas com doenças raras? Vai mandando sua mensagem, nós fizemos aqui um esquenta só para você ver como que está o programa hoje. Vamos fazer um rápido intervalo, não saia daí não, que nós voltamos já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre. Hoje estamos falando sobre doenças raras. E a gente quer saber de você, né? Você acha que locais públicos estão preparados para acolher pessoas com doenças raras? São 15 milhões de pessoas no Brasil com doenças raras. Nem sempre essas pessoas aparentam algo que as identificam, né, como uma pessoa com doença rara. Então, essa dificuldade até mesmo no acolhimento. A gente quer saber de você. Você acha, o que precisa para acolher mais? O que precisa dentro da sociedade para que essas pessoas se sintam, né, parte e não invisibilizadas? Participe da nossa enquete. Nosso WhatsApp é o 99412-2179. Aqui no estúdio estamos recebendo a mãe atípica, integrante do grupo Conexão Mães Neuroatípicas, a Luciana Mairink de Araújo, a Lu Mairink, e o deputado estadual Zé Guilherme do PP, autor do projeto de lei sobre o cordão de fita para doenças raras.
No primeiro bloco, nós falamos sobre o símbolo, que a Lu está com ele na camisa, está aí também no cordão, na fita. Mas muitas pessoas ainda, acredito que a Lu já deve ter passado por isso também, o deputado não conhece o símbolo, não sabe o que significa, o porquê que aquela pessoa está com o cordão. Com agora essa lei, também vai ter que, as pessoas vão ter que ser instruídas, principalmente os profissionais da saúde, porque eu acredito que tem profissionais também que não sabem. Com certeza absoluta, a grande maioria. E o Estado agora, ao regulamentar essa lei, primeiro ele está enviando para todas as entidades que são cadastradas na Secretaria de Saúde, enviando, né, a autoria da lei, como que a lei funciona e como que se vai identificar esse cadastro. As pessoas que trabalham na saúde têm que saber, né, o que isso significa e qual a forma de proceder quando chegar com um cordão frente a elas. E não é só o serviço público, não. Supermercado, banco, qualquer lugar que for, a lei, o que é o ideal aqui? Aqui se coloca o crachá com a foto da pessoa, dizendo da lei e o que ela representa, né? Mais uma vez, eu estou batendo muito na coisa que é prioridade, não é privilégio. São coisas completamente diferentes. E nesse segmento, a gente tem que ter muito cuidado, porque eu vou dar, todas as vezes que eu falo sobre doenças raras e pessoas com deficiência no Brasil, tem 2 dados que são muito impactantes. E a sociedade civil tem que ter conhecimento deles. E hoje a Tribuna Livre me dá a oportunidade de falar sobre eles. Primeiro, 80% das famílias, quando nasce uma pessoa com deficiência ou doença rara, eu disse 80%, hein, gente? O homem abandona a família e a família é criada só pela mulher. Só a mulher que toma frente, ela tem que trabalhar, cuidar, prover esse lar sozinha. É um dado estarrecedor. E outro dado que é muito forte, que a sociedade também não enxerga, é que 25% da população brasileira, 1/4, tem um tipo de deficiência ou doença rara. É um número muito grande. E aí, todos nós, se você olhar para o lado, você não consegue enxergar 1/4 da população. Por quê? Elas estão marginalizadas, estão excluídas, estão num canto em que a sociedade não consegue enxergá-las. Então, nós temos que falar muito em nome delas e hoje nós temos uma oportunidade de falar, de mostrar para a sociedade civil organizada, para o serviço público, para as autoridades, a importância de falarmos sobre esse tema. É de suma importância porque impactam demais em milhares, milhões de famílias, não só mineiras, como os brasileiros também. E a Lu pode falar bem a respeito disso, né, Lu? A questão do grupo, por exemplo, a gente vê hoje que os grupos de mães, principalmente, de famílias neuroatípicas, os grupos são muito engajados, as mães são muito engajadas, porque Sim. Uma entende e compartilha da dor da outra, né? Eu queria que você falasse isso também, a respeito desses grupos, a respeito de se reconhecer no outro, sabe? E de se sentir amparada também. Sim, a gente, assim, muitas se reconhecem nas outras. A gente tem muito suporte uma das outras, né? Nessa questão, igual quando... Achei muito interessante a Rita lembrar de mim na hora. A Rita, gente, só contextualizando, a Rita faz parte do grupo Conexão Mães Neuroatípicas e ela já veio aqui falar conosco sobre autismo. Então, a Rita Mendes, que com certeza quem acompanha a Tribuna vai se lembrar e que quer saber também, né, sobre autismo, nosso programa está lá no YouTube. Rita, muito querida, né, que trouxe um depoimento dela também aqui. Sim, a Rita, eu relatei para ela numa conversa, né, num desabafo, sobre as questões do Eduardo. E na hora ela lembrou justamente de mim, para vir aqui e estar relatando sobre a questão do Eduardo. Ainda falei com ela, mas eu sou tímida e tal. Ela falou, não, você consegue. E aquela questão de colocar a gente para cima, de estar dividindo justamente a experiência, né? Ô Lu, e quando você fala assim, eu sou tímida, né? Eu não sei se eu vou
você não sabe o serviço que você está prestando vindo a um programa de televisão, no rádio, a gente está em rede agora para a Rádio América, para falar sobre isso, porque nada melhor do que a identificação. Quantas mães estão acompanhando nesse momento e estão se vendo na sua história, estão pensando, né, como contribuir ou repensando comportamentos em casa, né, mesmo que não passe pela situação que as mães neuroatípicas passam. Então, é um serviço e tanto, e eu te parabenizo por isso, e ter a confiança na gente também, né? Eu te falei antes da gente entrar no ar, Lu, você pode ficar à vontade, eu vou te deixar muito à vontade, vou fazer o possível para que não seja nem um pouco traumático, que seja gostoso da gente conversar. Não, e ela né? me colocou lá para cima, e é essa a função, né? Colocar a gente para cima, compartilhar experiências mesmo, trocas de experiências, né? A gente tem até uma surpresa aqui para você. Então, por falar na Rita, olha só, nós temos uma mensagem que chegou pelo nosso WhatsApp. Olha a Rita aí, ela está dando bom dia e está falando assim, ó, eu acredito que nem a sociedade civil e nem os estabelecimentos públicos estão preparados para acolher as pessoas com doenças raras. Esse cordão é o começo de um novo trabalho de desmistificação e também de conscientização que tanto as empresas precisam passar e também a sociedade civil como um todo. Obrigado, viu, Rita, pela sua participação, pela sua mensagem aqui. E é o que a Rita falou, né, deputado? Políticas públicas, precisamos de políticas públicas e no caso de Minas Gerais, nós estamos avançados em relação ao restante do Brasil. Com certeza absoluta, né? Dentro de Minas Gerais, o Marcelo Aro, que é secretário de governo, ele é o pai de uma criança rara. Ele é o pai da Mariazinha, que tem Cornélia Adelante. Então, a nossa família é muito imbuída e a gente fala muito sobre isso, sabe, Léo? Isso não é uma causa política, é uma causa de vida. É completamente diferente, né? Nós somos uma família rara de doentes raros. Então, por exemplo, Minas Gerais é o único estado no Brasil que ampliou o teste do pezinho para 60 doenças identificadas quando o bebê nasce. É um ganho, é o único estado no Brasil. O governo de Minas Gerais fez uma parceria com várias APAES de todo o estado, levando salas multissensoriais para todas as regiões do estado. A sala multissensorial é de muita importância no desenvolvimento, sabe, dos doentes raros, das pessoas com deficiência. Então, Minas Gerais está na vanguarda do atendimento. Tá bom? Óbvio que não. Mas é assim mesmo, caminhando, sendo protagonista nesse atendimento e na inclusão das políticas públicas no dia a dia. O Brasil tem um grande problema nas doenças raras, que é o diagnóstico, é o principal problema. É tardio o diagnóstico. 30% das crianças que nascem com doença rara vêm a óbito antes dos 5 anos por falta de diagnóstico. Não se identifica a doença rara que ela tem. Então, vem a óbito por causa disso. E, como aqui a Lu disse, temos aqui em Belo Horizonte a Casa de Maria. E a Maria é uma entidade do nome da minha neta Maria. E para que é a Casa de Maria? É um encontro das famílias de doentes raros. Eu estava comentando com a Lu. E lá, essas famílias, elas ganham, assim, uma vantagem muito grande, porque eles partilham entre as famílias de doentes raros, as experiências, o que acontece, o que tem de mais moderno, como reagir àquilo. Então, entre lá, @Casa de Maria, conheça o trabalho da Casa de Maria voltado para os doentes raros, sabe? Então, são ações assim, como você disse, de as mães se unirem. E eu disse aqui um dado estarrecedor, né? 80% é só mãe, tá? Só mãe. Então, que lutem, que trabalham. E a informação é de suma importância. Partilhar experiências que elas têm. Eu estava conversando com a Lu ali fora, as experiências que ela teve, conversando com outras mães, eles evoluem muito no tratamento diário, sem consulta médica, sabe? Só a própria experiência leva um conforto e leva um carinho muito grande para todas essas mães. É de suma importância que isso aconteça. Esse partilhar de quem tem a doença rara nas famílias com doença rara. Agora o deputado falou aqui alguns dados, eu estou imaginando aqui quantas pessoas por Minas Gerais e por esse Brasil afora que ainda não foram diagnosticadas e que não têm informação sobre isso. Milhares, eu te disse, um dado grande, né? 30%
vêm a óbito antes dos 5 anos de idade por causa da falta de diagnóstico. Não identificou a doença, a pessoa falhece. E é um outro dado muito importante para o Brasil. Somos mais de 200 milhões de habitantes, não somos? Som. A doença rara, ela eminentemente é genética. Uma doença genética, na grande maioria dela. No Brasil, nós temos pouco mais de 200 médicos geneticistas, para cuidar de mais de 200 milhões de pessoas. Olha que um dado começa a bater com o outro, né? Por que a dificuldade? Por que não se identifica? Quando nasce uma criança com doença rara, até que se identificar a doença, é um calvário, amigo. É um calvário, uma luta por vários médicos até que consiga se identificar a doença rara. É um trabalho gigantesco que temos que transformar nesse nosso Brasil. Nós não podemos continuar do jeito que está. E mais uma vez eu reafirmo, a sociedade civil tem que tomar conhecimento disso. Tem que tomar. O problema é muito sério e é muito grave. 200 médicos e que provavelmente estão em grandes centros nas capitais e não estão no interior. 80% em São Paulo, amigo. Olha só. É triste, viu, gente? Nós vamos fazer um rápido intervalo, ainda dá tempo de enviar sua participação, tá bom? Pode enviar sua mensagem no nosso WhatsApp, 99412-2179. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Tribuna Livre desta quinta-feira. Aqui conosco a mãe atípica, integrante do grupo Conexão Mães Neuroatípicas, Luciana Mairinque de Araújo. Mas todo mundo conhece ela como Lu mesmo, né, Lu? Então, por isso que a gente está chamando ela de Lu. E também o deputado estadual Zé Guilherme, do PP, autor do projeto de lei sobre o cordão de fita para doenças raras. Só fazer um parênteses aqui em relação ao deputado Zé Guilherme. O deputado é pai do Marcelo Ar, ele já disse aqui, né, que ele é secretário de governo. E Marcelo Ar, que vocês, né, que acompanham a TV Horizonte já há mais tempo, lembram dele, não vai na fé. Né? Rainha, né? Na Nossa Rainha, Padre Alexandre, lá no Belvedere, né? Então, desde cedinho, né, o Marcelo Ar envolvido nessas causas da igreja, com a comunidade e tudo. Então, com certeza, o pessoal que acompanha a TV Horizonte já lembra dele, lá no Vai na Fé. Rapazinho, né, Rapazinho. Deputado? Menino mesmo. Cara de menino, né? Era o Marcelinho naquela época. Marcelinho Aro. Muitos ainda chamam assim, né? Sim, a grande maioria chama de Marcelinho. Todo mundo que tramita, gira em torno da Igreja Católica, o chama de Marcelinho. Marcelinho, isso aí. Então, só fazer esses parênteses aqui, né, porque realmente, assim, fez parte, né, da história da TV Horizonte e é muito interessante a gente saber, né, que há profissionais também que estão levando, né, essa causa, o senhor também participando dentro lá da Assembleia com projetos de lei e tudo. Eu estava conversando aqui com o deputado que eu lamento muito quando há pessoas que aproveitam a causa para ganhar palanque, sabe? Que não vivem a causa e não conhecem de perto essa realidade. E acontece isso, né, deputado? Muito. Mas só que é necessário que o parlamento participe, mas participe de forma ativa na criação dessas políticas públicas, né? Isso. Tem uma outra lei minha que está tramitando na Assembleia e falando até para a Lu, o que acontece? A gente está cuidando muito da pessoa, né? O deficiente, o doente raro e tudo. E tem outro problema muito sério, o acompanhante. Às vezes ele é impedido de ficar. Então, a Lu tem o Eduardo, que é autista. O Eduardo quer a presença dela, não quer a minha presença, a sua presença. Ele precisa da presença dela. Então, eu estou tramitando também na Assembleia um projeto de lei que se assegure o direito do acompanhante estar junto do paciente, ficar junto com ele. Porque tem algumas limitações, tem hospitais, tem lugares que não permitem a presença. E uma criança, quando está em crise, quer quem cuida dele. Ele precisa de que seja. Então, também estamos tramitando mais um projeto de lei na Assembleia, assegurando o direito do acompanhante estar sempre junto daquele que está sendo atendido, garantindo o direito a ele também de dar um conforto para aquele paciente na hora que ele mais precisa. Ô Lu, qual que é o maior desafio? Lidar com a doença ou com a falta de empatia das pessoas? A falta de empatia, com certeza, é o maior desafio. É o que você mais vê. A pessoa te olhando, igual o Marcelo falou,
que o Eduardo é uma criança que você olha, um pré-adolescente, né? Que, mas ele não tem nada. Então, por que você está passando na frente? Né? Quer ser Sem esperta, nada. né? Quer enganar ela. E dentre outras coisas, na escola você olha, tem a falta de empatia até mesmo na escola. Porque ele não parece, ele está bem, ele está conversando com um coleguinha. Só que ele tem as necessidades dele, ele tem os prejuízos dele que ele precisa de determinada atenção. Aí eu tenho aquela briga, tenho que ficar de cima e eu sou vista como a chata. Lá vem a mãe chata. Justamente. Por que você está sempre aqui? Porque você não deixa a criança respirar? E não é bem assim. Eu brigo pelo direito dele. Você está tentando fazer exatamente o contrário, né? É o contrário. Com que ele seja visto, né? E consiga se sentir parte, né? Sim, de certa forma, sim. E com que, igual eu levantei para você, não só a questão do autismo e a questão da epilepsia. Ele tem o DEPAC. Então, ele precisa de uma ajuda em determinados conteúdos. E eles acham que não. Porque aí entra outra questão. Ele aprende. Mas ele aprende porque ele tem aí uma alta habilidade que faz com que ele consiga acompanhar. Mas com o DEPAC, ele tem uma dificuldade no texto longo e que traz certo prejuízo. E a escola não vê isso. Eu acho que daria para a gente fazer um programa inteiro aqui sobre essa questão das escolas. Sim, exatamente. Porque as escolas são tão despreparadas. A escola não vê isso. Né? O corpo docente, os próprios alunos, trabalho de conscientização, de formação. As escolas têm hoje aula de formação, mas precisa trabalhar bullying, precisa trabalhar empatia, precisa trabalhar tanta coisa. E a gente só está vendo as coisas começarem a andar, e mesmo assim a passos lentos, agora nesse momento. Mas assim, a gente vê, o laudo está lá há um tempão. Tem que ficar renovando o laudo. Mas cadê as políticas de contrapartida? Você tem que ficar lá cobrando, ficando né? colado nele, colava o chiclete no caderno dele, e eu tinha que ficar indo lá. Mas não aconteceu, às vezes estava colado debaixo do caderno, debaixo da carteira. Não era não, colado dentro do caderno, colado na roupa dele, como que era debaixo da carteira. E até a conscientização das mães, dos pais, de crianças que não têm doenças raras. É muito difícil ter a empatia também dessas pessoas. Eu falo também porque eu sou mãe neurotípica, né? Então, assim, eu lido com a questão do TDAH. Então, é uma luta constante. E é por isso que a gente não pode largar a mão da outra. Não é assim, Lu? Pois eu tenho 3, né? Eu tenho 2 autistas e uma TDAH. Não é isso, deputado? Não pode largar a mão nunca. Nunca. E é o seguinte, né? Mais uma vez, realçando, o preconceito, que é um preconceito, né? Um conceito preparado que vem, né, de diminuir, de julgar, né? É muito triste isso que acontece dia a dia. E temos, sim, juntos, lutarmos. E eu falo uma coisa muito importante, tá? Tudo que a gente está falando aqui, nós não estamos pedindo privilégio nenhum. Nós só estamos exigindo, a palavra é essa, os direitos das pessoas com deficiência e doença rara, porque são brasileiros e detêm os mesmos direitos que nós temos. Então não estão pedindo nada não estão pedindo favorzinho nenhum. Nós estamos exigindo os direitos, são cidadãos brasileiros e têm esses direitos. Nós temos 3 participações aqui agora, nós vamos registrar aqui no nosso Tribuna Livre. A Cristiane está dando bom dia e está falando assim, meu anjinho nasceu no ano 2013, fui muito bem acolhida onde fui, mas quando ele nasceu e já teve que ir para o UTI, um tempo passou e fomos para o hospital CGP. Durante 2 anos e 7 meses, tomou muito anticonvulsivos em mais de 8 CTIs. Um médico anjo na nossa vida que cuidou dele, a doença foi nas mitocôndrias, muito rara. Que bom que você teve esse médico, viu, Cristiane, que teve essa sensibilidade para cuidar e para ver direitinho com o seu filho. A Ângela Gonçalves, olha só, bom dia, Ângela. Ela disse assim, nossa sociedade não está preparada para acolher pessoas de um modo geral. As doenças raras é que não são bem acolhidas mesmo. Falta sensibilidade e humanismo, infelizmente.
E eu digo mais, viu, Ângela? Tem gente que entende e finge que não entende. E tem gente que não quer entender. Bom dia. Sobre as doenças raras, a Regina está participando aqui com a gente. Ela fala assim, ó, quero saber se as pessoas com neuromielite óptica também vão usar esse cordão. Elas também vão usar? Resposta é sim. E como é que faz para ter o cordão? Pois é, o cordão entra nas minhas redes sociais, deputado Zé Guilherme, na rede social do Marcelo Aro, e hoje a gente já disponibiliza esse cordão, porque a lei foi sancionada na segunda-feira. Mas o governo de Minas vai lançar uma grande campanha para que o próprio governo possa fornecer esse cordão, e ele já abriu um cadastro para todas as entidades que tratam com pessoas com doenças raras, que ela possa se cadastrar para receberem o cordão também. E a gente está caminhando para o finalzinho, Lu, queria uma palavrinha final sua, como mãe, né, a respeito desse dia a dia. Um conselho para quem está em casa e está falando assim, meu Deus, o que eu vou fazer? O conselho é nunca desista, lute. Sempre lute pelo seu filho. Por mais pesado que seja, por mais que doa, levantar a cabeça e ir à luta. E buscar sempre o melhor para ele, para você, porque o melhor para ele é o melhor para você, né? Para a família, né? Para a família. Deputado, considerações? Sim, muito feliz de estarmos aqui hoje e tratar de um assunto tão sério, né? Poderíamos tratar 10 programas aqui, demonstrando o que cada um pensa, mas conscientizar a sociedade civil organizada da importância de que falarmos sobre as doenças raras, as pessoas com deficiência no Brasil e a dificuldade e o dia a dia que eles passam. Temos que ter uma visão diferenciada do que acontece hoje no nosso Brasil. É muito importante falarmos, mostrarmos. Visibilidade para nós é tudo. Agradecendo então a Luciana Mairink de Araújo, a Lu, que é integrante do Conexão Mães Neuroatípicas, e o Zé Guilherme, deputado estadual pelo PP, pela presença. Se você quer rever esse programa, gostou, mais tarde esse programa vai estar lá no YouTube da TV Horizonte, que é tvhorizonte.oficial. E você pode ficar por dentro de tudo da TV Horizonte, da Rádio América, no nosso Instagram. Pois é, vem aí o Rede Notícia com o André Santos, a Janaína Regiane, e a gente volta amanhã às 11h em ponto. Até mais, viu? Tchau.